dia 2 de junho, quando se comemora o dia do pneumologista. Quem fala para nós sobre essa especialidade médica é o Dr. Marcelo Alcântara Holanda, que é professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e até pouco tempo era o superintendente da Escola de Saúde Pública do Estado. Por favor, Dr. Marcelo. Olá, eu me chamo Marcelo Alcântara, sou médico, pneumologista e estou aqui a convite do professor Ricardo Pereira, querido amigo, colega da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui para falar do dia 2 de junho, dia da pneumologia, ou dia do médico pneumologista. O que é essa especialidade? Qual a importância dela? A pneumologia é uma especialidade dentro da área da clínica médica que é muito importante para um sistema de saúde ou qualquer unidade hospitalar ou ambulatorial. Por quê? Porque o médico pneumologista é aquele especialista responsável por abordar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de agravos respiratórios. Então, por exemplo, falando de prevenção, ele é responsável, por exemplo, por realizar programas avançados de cessação de tabagismo, a principal causa, por exemplo, de câncer de pulmão. Em relação ao diagnóstico, ele aborda pacientes com tosse crônica, pacientes com dispneia de origem não determinada, pacientes com hemoptise, pacientes com alterações radiológicas, nódulos pulmonares, infiltrados que não estão esclarecidos ainda do ponto de vista diagnóstico. Além disso, ele realiza exames complementares, laudando, por exemplo, provas de função pulmonar, teste de exercício e realizando exames, como a broncoscopia. Um outro ponto de atuação está no tratamento. Além do diagnóstico, ele vai fazer diagnóstico e tratamento de condições comuns, como a asma, que acomete 20% da população brasileira, incluindo crianças e adultos, mas também condições incomuns, doenças raras, como a fibrose pulmonar e outras que afetam o pulmão e requerem um tratamento especializado. Uma outra atuação do pneumologista inclui uma interface com setores de urgência e emergência e terapia intensiva. Ele pode atuar muito e deve atuar no cuidado de pacientes com insuficiência respiratória, tanto no diagnóstico quanto no suporte, desde a parte de oxigenoterapia, passando pelo suporte não invasivo e pela terapia intensiva com ventilação mecânica, incluindo, às vezes, a interação com pacientes com ECMO, que vão para oxigenação de membrana extracorpórea, para dar uma ideia da complexidade onde ele pode atuar. Fora isso, ele pode atuar também no diagnóstico de doenças comuns, como as doenças relacionadas à exposição ocupacional, as pneumoconioses, e também, com a silicose é um exemplo delas, e também nas doenças sistêmicas que afetam o pulmão ou de outras especialidades, como as doenças respiratórias do sono, a síndrome da apneia do sono obstrutiva, ou ainda doenças sistêmicas reumatológicas, como lúpus, artrite reumatoide, que podem frequentemente acometer o pulmão. Portanto, é uma especialidade que vai desde o ambulatório, o acompanhamento de pacientes com agravos, cito aqui também a doença pulmonar obstrutiva crônica, que leva à insuficiência respiratória crônica, passa pela terapia intensiva, urgência, hospitalização de alguns pacientes, cito também aqui a pneumonia, que deve ser inclusive objeto de prevenção com vacinas, e na reabilitação, na recuperação de pacientes que têm um agravo agudo e precisam voltar à sua atividade de vida diária, ou pacientes com doenças respiratórias crônicas. Destaco principalmente a doença pulmonar obstrutiva crônica, onde a reabilitação pulmonar pode fazer uma verdadeira mudança de melhoria na qualidade de vida dos pacientes com essa condição, incluindo o retorno a atividades que ele antes não fazia, mesmo quando a doença pulmonar está avançada. Portanto, é uma especialidade muito diversa, com diferentes campos de atuação, onde o clínico que ingressa nessa área tem geralmente uma grande satisfação, porque muitos dos agravos são possíveis de diagnóstico, de tratamento e com melhoria na qualidade de vida dos pacientes. É isso aí. Feliz dia do pneumologista no 2 de junho. Agradecemos ao Dr. Marcelo Alcântara, que falou para nós sobre o dia do pneumologista. Próxima segunda-feira, novo vídeo. Até lá.